Tudo bem? Então, hoje a gente vai gravar um vídeo sobre lutando Godzilla. Eita. Não, Mecha Godzilla, porque eu tenho ele. Mas eu não tenho Godzilla, porque eu não tenho, então eu vou fazer de outro ângulo. O Mecha Godzilla tá nesse lado. Bora lá. Aqui, ó. Não dá pra pintar, mas tudo bem. Também a maçã não dá. Mas poderia ser. Eu vou transformar isso pra rosa. Porque o Godzilla poluído, ele tem umas coisas rosa, né? Os espinhos dele de ser vermelho, azul e agora tá rosa. Não, de vez de preto agora tá rosa. Aqui, ó, olha como que tá ficando. Deixa eu ver. Vixe, vai dar um trabalho. Deixa eu ver. Rosa. Rosa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre como fazer uma coisa que eu esqueci aqui. O T-Rex. Aquele novo dinossauro, T-Rex, mas não é o T-Rex. Eu não quero esse de baixo. Quero o de cima. Olha, vai parecer que o Mecha tá evoluído. Agora eu vou deletar esse. Aumentar. Peraí, eles botaram uma corda. Aqui, ó. Mingamera. Seus piores medos. Bote imitação. Seus piores medos. Seus piores medos. Seus piores medos. Seus piores. Nem precisa botar muito aqui. Eu mando a sociedade pro chão. Última vez eu estava tentando fazer o Godzilla, o maiorzão. Não deu certo, porque o maiorzão tem umas partes que é difícil. Costura. Agora eu vou. Agora copia.
eu posso fazer? O que eu posso fazer? Lords Mobile. Play now. Oh, Jesus. Como dizer não mesmo? Agora bora botar os espinhos.
Nosso queridíssimo, ele saiu do jogo. Ele nunca mais apareceu pra nós. Eu comprei ele, gastei todo o meu dinheiro nesse dinossauro que é da água, mas ele saiu. Bora salvar, né? Amigo, eu não tô brincando. Isso não é brincadeira. Isso pode ser mais forte. Amigo, isso não é brincadeira. Opa. Agora eu entendi. De socorro, é grito de socorro. Onde isso vai dar? Eu mando essa cidade pro chão. E eu terminei o meu Godzilla. Bomba, meu filhote. Ai, me mostra o caminho. Descubra. Terminamos o Godzilla. E falta algumas coisas na cauda ainda. Ainda eu vou fazer. Tipo no braço, que tá... O braço não tá certo. Ele tá muito rápido, saiu isso. Ó. Deixa. Ó, como que eu vou fazer isso? Botar os espinhos no braço. Vou deletar ele, que eu gostei. Mas ainda eu vou fazer, porque eu não quero fazer um vídeo tão rápido assim. Godzilla. Godzilla. Ai, eu desculpo, me mostra. Desculpa. Filhote,
Mostra o caminho. Amigo dos... Passaram 3 anos e 4 meses, né, desde o acidente, desde tudo que aconteceu comigo. Só que só agora o Espírito Santo me falou em sonho, me dirigiu a gravar esse testemunho. Eu acredito que ele deseja fazer algo através disso. E depois de tantas histórias, né, infundadas, tantas coisas que inventaram, hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história. Como eu já disse, eu sou Jaque Lucas, eu sou casada, mãe de 3 filhos, tenho 37 anos, né? Eu sou da Igreja Projeto Semear em Posse, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e eu estou aqui para gravar esse testemunho debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção do meu bispo, do Valdeci, que é um homem de Deus, e também entendeu que era o tempo de gravar esse testemunho, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. E para contar a minha história, eu preciso falar, né, sobre o Pedro Emanuel, que é um dos meus filhos e foi uma criança, né, muito abençoada, muito amada, muito inspirada. Ele nasceu no dia 20 de setembro de 2010. Ele sempre foi uma criança maravilhosa. Os meus outros 2 filhos também são. Né, eu tenho mais 2 filhos, um que vai fazer 17 anos. Eu não sei que o Godzilla tem um... Aqui, ó. E o Pedro Emanuel, ele sempre foi uma criança que ele sempre amou a igreja, ele sempre amou a comunhão, ele sempre foi Ai, que lag. carinhosa, né? Ele gostava muito que a gente desse a Bíblia para ele amava cantar. E ele foi crescendo, né? Sempre uma criança muito amada. Tô cansada de escrever. As pessoas se apaixonavam por ele porque ele era muito espontâneo, ele era uma bênção de Deus, né? E eu vou resumir um pouco a história, tá? Então eu já vou pro ano de 2017. No dia 16 de novembro de 2017, algo sobrenatural começou a acontecer na vida do Pedro Emanuel. Uma quinta-feira, Grito de socorro. e eu fui para colocar ele para a escola, mas ele estava com muita febre. E aí eu falei para ele que não poderia Aqui, ó, Mecha Godzilla. febre. E aí ele ficou em casa, né? Peraí, eu tinha um Godzilla aqui? Mas ele ficou em casa e estava com muita febre. Grito de socorro. E eu dei remédio de novo, mesmo assim, ele Desculpa. não quis passar, eu dei banho morno, coloquei álcool na meia, né? Porque aqueles tubos, né, que a Bíblia a gente ensina. E a febre dele simplesmente não abaixou. E a gente foi para o hospital quando o pai dele chegou. A gente foi para o hospital, chegou no hospital, a febre estava muito alta ainda, não queria baixar. Então a médica decidiu por fazer exames de urina e sangue nele. E ela disse que ia demorar um tempinho para ficar pronto, né, umas 3 horas e tal por aí. E como era umas 6h30 aproximadamente, a gente decidiu voltar, ir para o culto. E quando foi 8 horas, a gente voltou para o hospital. Né? Foi uma bênção, o pedaço do culto que a gente ficou, né? Foi uma bênção naquela quinta-feira. E nós fomos para o hospital. Quando chegou no hospital, a médica falou, deu a notícia que o Pedro Emanuel teria que ser transferido para a UPA e ficar internado. E assim, sabe quando parece que o chão abre na tua frente? Porque aparentemente a criança tem uma febre, mas ele estava bem. Até então ele estava bem, estava conversando, estava rindo. E quando a gente chegou lá, ela disse que o caso dele estava muito grave. Ele estava fazendo uma infecção muito forte. Depois eu vou colocar alguns exames que sobraram aqui, porque a gente fotografava, né, para poder mandar para alguns amigos médicos para eles darem a opinião deles, né, porque o estado dele foi evoluindo muito rápido, mas eu ainda tenho alguns os exames que eu ainda tiver, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E aí a gente foi, nós fomos na ambulância, né, foi um momento bem complicado, a gente foi para 3 dias, a gente nem pôde voltar em casa para pegar roupa, a gente teve que ir direto, porque realmente o caso dele, né, estava um pouco sério. E a gente foi na UPA de 3 dias, ficamos internados lá na UPA de 3 dias. E foi assim muito difícil. Ele estava muito desanimado. É claro
começou a ficar mais amuadinho, mas quando foi dando madrugada, ele começou a reclamar muito comigo de dor, que ele estava sentindo muita dor na barriga, né? Até por muitos remédios que ele já estava tomando antibiótico na veia, a gente chegou lá e já colocaram antibiótico para banhar a veia, e ele começou a ficar muito desanimado. E quando foi no outro dia, o dia amanheceu, a médica foi lá, a pediatra foi lá onde a gente estava, e ela falou: mãe, a gente vai ter que transferir o diagrama Manuel para o hospital esses 3 dias, porque aqui na UPA a gente não tem mais socorro para ele. E foi um momento muito difícil, porque você ouvir que você está dentro de uma UPA, né, e não tem socorro para o seu filho, você já imagina, o estado dele realmente é muito grave. E nós fomos para o hospital. E quando chegou no hospital, meu esposo veio, né, trouxe mais roupas, trouxe alguns documentos que faltavam. E eu me lembro que eu saí, eu fui para o lado de fora do hospital para chorar, porque você tá bem com seu filho em casa e daqui a pouco o seu filho tem uma febre e do nada evolui para uma septicemia, né? Ele estava fazendo uma infecção forte demais e eles não sabiam ainda de onde estava vindo. E eu fui para o lado de fora do hospital e eu chorei muito. E eu me encontrei com uma amiga minha, Camila, e ela conversou um pouquinho comigo e eu entrei. Mas eu tava com a minha alma muito aflita. E a gente foi. Ficamos na maca, né, lá embaixo na emergência por um tempo. E aí até a pastora Josi chegou, viu a gente, orou com a gente subiu pro quarto, ela subiu também. E naquela noite só tinha uma criança no quarto que estava sendo transferida no Rio. Então a gente ficou sozinho naquele quarto. E foi muito difícil, muito difícil. Eu comecei a ficar muito desesperada. Eu sempre tive muito cuidado com os meus filhos. Eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa. E era difícil eles se machucarem, eles terem um relato, eu sempre cuidei. Porque sempre que eles se machucavam era como se eu estivesse me machucando, né? Então eu sempre tive um cuidado com eles. E eu me lembro que eu comecei a ficar muito desesperada, muito aflita. E ele dormiu. E eu fui orar. E eu fui falar com o Senhor. E eu me lembro nitidamente da voz do Espírito Santo. E ele falou comigo. Ele falou: Jaqueline, troca a sua aflição de mãe pela adoração de filho, porque eu te chamei para me adorar. E naquele momento eu agradeci ao Senhor. Ele fez se manifestar ele naquele quarto. E ter me lembrado para que ele me chamou. E naquele momento eu falei: Senhor, não está nas tuas mãos. Essa aflição não é minha, eu já estava sem dormir, né? A primeira noite, e essa também eu não tinha conseguido dormir, isso já era de madrugada. E eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, tu tem controle de todas as coisas. E eu me lembro que depois de orar, eu já fiquei bem mais calma, né? Depois a gente dormiu bastante, né? Como a gente estava sozinho, a gente conseguiu descansar bastante, Deus preparou tudo. E nós continuamos aí naquele hospital. E eu queria orar, só piorava, os batimentos cardíacos nas alturas. Mas a igreja estava orando por ele, nós oramos e ele ficou ali alguns dias. Eu não me lembro se foram 8 ou 11 dias, agora eu não me lembro muito bem, mas foram muitos dias. E eles começaram a desconfiar que ele estava com uma endocardite, né, que é a infecção que vai dentro do coração. E ficamos ali naquela aflição, sem saber o que era, né, naquela ansiedade. E ele foi e começou ele só piorava. Eu me lembro que depois do 7º dia, eu não me lembro, ele começou a melhorar, porque os batimentos cardíacos dele ficavam lá nas alturas e ele tinha que ficar monitorado o tempo todo, então ele não podia levantar para poder ir na salinha de brincar ou fazer qualquer coisa. Tudo que ele fosse fazer, eu tinha que chamar a enfermeira, porque ele estava monitorado, né? 24 horas ele tinha que ficar. E eu me lembro que
ele começou a refazer os exames, todos os dias dava alterado e dava sempre muito alto. E ele já estava tomando o antibiótico mais forte para ele, né, no hospital. E eu me lembro do médico entrar no quarto, né, e falar para mim, Meizinho, eu não sei o que está acontecendo, não cede, ele só piora, ele só piora. E a gente continua orando. E irmãos, do dia para a noite, o Pedro Manuel levantou bem disposto, comeu a comida dele toda, que ele não estava conseguindo comer nada. E eu vi ali que Deus já estava começando a fazer milagre. E quando foi no outro dia de manhã, repetindo os exames, que chegou os resultados, praticamente eu não tinha mais infecção. A gente foi, fez o eco e não tinha nada mais em volta do coração, já tinha sumido tudo. E quando foi no outro dia, ele estava totalmente, Deus já estava Aqui. totalmente saúde dele. E eu me lembro que foi um momento assim de Gambá, filhotes. Eu escuro um caminho. os exames dele, ele simplesmente Eita. ele falou da mesma maneira que apareceu, sumiu. E a gente não Ô, Mecha Godzilla. Não, Mecha não, Godzilla. Ah, porque parece um erro, porque eu tinha feito um Godzilla. Aí parou de funcionar. Aí eu meio que eu deixei. E aí era isso daqui, mas eu deixei meio que pra toda hora não ficar botando e tirar o. Mentira. Gente, agora eu gostei mais do antigo, né? Que eu gosto mais do antigo aqui. Agora, eu represento a minhoca. É, gente, eu já mostro pra vocês. Mas eu gostei da minha cor, isso. Eu só peguei o coisa e botei. O bicho tem. Deixa eu ver os meus. O bicho é grande, tá? O bicho é grande, até tá muito grande esse monstro. Nem chamaria de minhoca da caverna. Eu chamaria Worm da caverna. Olha isso, velho. E esse daqui é do espaço. Ele tem um... Também ele faz curva. Os dois são grandes. Agora quem ganha? O outro já meteu a comida. Oxi! Não. Tá devorando o outro. Mas não consegue devorar. Porque isso aí é muito grande pra boca, né? Não dessa vez. O bicho é muito grande, então por isso que ele não consegue engolir. Eu preciso ver que nenhum desses dois. Eu vou deixar esse daqui primeiro, aí um desses dois ser bugado, não tem problema, eu deleto os dois. Eu preciso fazer os dois ser deletados ao mesmo tempo, quando os dois bugarem.
comeu. Falei pra ele, não vai chegar a hora de você ver Jesus, mas Comeu. acompanhe-nos porque Eita! Goloso. falei pra ele, porque É horror. pra ver Jesus, Que credo. a gente vai ter que correr, né? Ou então ele vir buscar a gente. Mas você é muito novo. A mãe não quer que você morra. Você tem muita coisa pra viver ainda aqui nessa terra. E ele falou comigo assim, mas se pra ver Jesus tiver que morrer, então eu morro. E foi ao mesmo tempo que foi alegre ouvir isso, porque Deus Que? Tu perdeu a cabeça. Dizer. Quando o bicho perde alguma coisa, perde uma parte, o bicho suga pra dentro. Então sugou pra dentro já. Mas o bicho nem precisa da cabeça, porque tem os tentáculos. Que é também uma cabeça. Uma cabeça estranha. Ele começou a pregar pra todo mundo. Em fevereiro a gente foi pro retiro. E ele falou na escola, desejando pro carnaval, eu vou com um chat espiritual. Opa, tá feia as placas. Nossa, ela tinha aceitado Jesus, porque Jesus estava voltando. E ela tinha aceitado Jesus. Tchim. E ele começou a falar sobre Jesus com mais intensidade, né? A gente tinha um amigo muito querido, que a gente ama muito, que ele amava demais. E na época ele estava passando por algumas dificuldades, ele não estava indo na igreja, pelo menos. O bicho é vulnerável. Isso ele falava, tu tem que ir na igreja. A basilico. Todo descartável. E o tempo foi passando, a gente voltou do retiro e ele começou a falar pra mim que ele não ia ser o Jesus na peça da escola. Porque em 2017 É, ele foi gente. Jesus da peça. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E